Eu queria saber como a senhora vê a formação dos professores de hoje. Laís, essa é uma pergunta incrível, né? Eu sou professora, primeiro em relação a isso. E eu sempre entendo que não dá para ser professor sem ter formação. A gente não se constitui professor fazendo uma formação e parando, porque o mundo está o tempo todo nos mostrando isso. A gente aprende algo aqui e que precisa aprender um pouco mais e precisa aprender um pouco mais. A gente aprende com vocês que são alunos, mas a gente está liderando o processo de aprendizagem. Então o professor ele precisa dar constantemente informação. O município tem investido muito nisso. Então a gente tem uma equipe técnica pequena, a gente não tem consultoria externa, a gente não tem aqui ninguém que faça isso, mas nós estamos assumindo toda a formação da rede. Então os próprios gerentes e diretores da secretaria têm feito essa formação. A única formação que a gente tem, que vem externa, é o apoio e a formação do Pacto em Alfabetização. Porque essa o MEC disponibiliza ao Estado, o Estado faz a formação com orientadores daqui e aí a gente faz essa formação com os professores. Mas fora isso, na educação infantil, quem assume é toda a equipe da Secretaria, quem assume da EJA é toda a equipe da Secretaria, né? O segundo segmento também, que começou agora no segundo semestre. Então, a gente não pode parar. Mesmo com todas as dificuldades, a gente precisa entender que a formação é indispensável profissional. Obrigada. Muito. Eu gosto de incentivar alguns dos meus amigos aí. Porque eu acho que eles deveriam participar, porque se eles não forem, eles não estão fazendo muito. É algo tipo que é uma diversão. Ninguém é obrigado a fazer, não diz, se não fizer não vai ter ponto, não. É algo, vou pegar no domingo, não. Olha, eu vou ter mais educação hoje, eu vou fazer dança, vou fazer violão, eu vou brincar, vou fazer rádio, eu vou fazer jornal. Então, são várias opções, entendeu? Que vai estimular a mente. Aí, se chegar na hora, eu vou, como você falou, fazer um curso, fazer uma entrevista, fazer isso, eu já vou bater uma coisa que eu já vou saber lidar. Porque eu vou ter feito no colégio como divertimento. Já vou aquilo que eu me diverti, rapaz, vou aplicar hoje nisso aqui. E por mais que uma coisa, eu de manhã, quando eu tenho aula logo, participo da rádio. E eu gosto bastante. E é muito melhor, muito mais gratificante do que ficar em casa olhando pra televisão, não tem mais nada, né? Só morte e dormindo. E eu só não pratico à tarde porque eu trabalho, porque se eu não trabalhasse eu ia praticar. E nos meus colégios de Salvador todos eu praticava. E quando eu estudava aqui, com acho que 5 anos, 6, tinha o segundo tempo, que eu fazia no Luiz Viana, na quadra. Hoje eu não voltava um dia. Eu ia pra casa assim, ó, branca, pálida, que eu sou morena, todo dia ficava jogando bola, mas eu ia pro segundo tempo. E eu acho que todo mundo devia participar. Então isso vem mostrando que, na verdade, o Mais Educação, o impacto que ele está dando para vocês, né? Não é só mais um projeto para passar o tempo, é um projeto que tem um cunho educacional, que tem um cunho para um aprendizado, mas é que é algo prazeroso, que vocês gostam, né? Ao mesmo tempo que estão aprendendo, estão se divertindo. Assim não poderia ser também na sala de aula? Exato. Então é isso que a gente tem que pensar. Mas é assim, digamos,
aquilo, a gente está aqui, aí é só aquela obrigação do quadro, e escreve, a gente tem que fazer, acaba, vai. Entendeu? Não, tipo, o professor de Clécio, nosso professor de educação física, ele entra na sala e ele brinca de um jeito e faz ensinar, tipo, o professor de matemática também, pra gente se dar bem na prova, tem a gente está dando um assunto lá que é bem difícil, eu tenho muita dificuldade. Ele pegou, fez em forma de texto pra gente decorar e na hora, tudo que a gente fala no texto é a mão da conta. Então, tipo, ele está sempre inovando, ele procura brincar, ele conversa, ele faz algo diferente, então não é aquela rotina. 90% do professor sai daquele padrão de professor. A gente tem que chegar lá, não ter aquela postura séria, porque senão não vai ser respeitado, e põe aquilo no quadro, blá, 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 aí a gente copia, blá, 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 e vai embora. Pois é. Aí, mais uma vez, eu volto para a formação. Porque o professor, ele precisa ter a formação que a gente favorece a ele, mas ele tem que ter a formação pessoal. Cada professor tem que entender o cunho exatamente da sua ação. Então, eu preciso saber a metodologia que eu vou utilizar. Eu tenho cada dia que me aperfeiçoar nessa metodologia, né? E procurar entender assim, eu tenho um conhecimento a transmitir. Se eu posso transmitir de forma prazerosa, que as crianças, jovens e adultos aprendam melhor, eu preciso fazer assim. Porque eu vou ter muito mais ganho enquanto profissional e também os alunos com conhecimento. Mas a formação depende de cada um. Infelizmente existe a formação que é dada e a formação pessoal, aquela que cada profissional tem que correr atrás, para poder se fazer cada vez mais um profissional melhor. Em toda profissão não tem um profissional que te diz assim, poxa, essa pessoa se destaca. Ela tem o mesmo conhecimento que os outros, mas o que faz ela de diferencial? Ela buscou algo a mais do que os outros. Seja na questão da vida dela pessoal, seja na forma dela lidar com o mundo, a forma dela tratar as pessoas, da forma que ela sabe transmitir, que é a metodologia. Então, é isso que é importante a gente pensar. Em tudo na vida da gente, a gente tem a formação que a gente precisa correr atrás e isso depende de cada um de nós. Porque só a escola não vai nos proporcionar isso.